Agora vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre. Obrigado, Senhor Jesus, por mais uma sexta de trabalho, de estudo, onde nós possamos estar aqui reunidos para estudar o Seu Evangelho, refletir um pouco sobre essas questões tão importantes e nos tornarmos um pouquinho só seres humanos mais conscientes da nossa situação aqui na Terra e assim ajudar ao nosso crescimento e evolução de cada um ajudando o outro. E assim nós vamos conseguir chegar numa Terra melhor, num planeta mais transformado. Obrigada, Mestre, por essa encarnação. Graças a Deus, graças a Jesus. História de hoje: todo mundo é bom em alguma coisa. Na casa de amigos de sua mãe, Júlia conheceu o Rafael, que tinha 5 anos. Rafael chamou Júlia para ver seu brinquedo preferido. Ela ficou imaginando o que era. Júlia viu que não era bem um brinquedo, era um piano de verdade. Rafael, esse piano é o seu pai ou sua mãe que toca? Não, eu sei tocar, eles não sabem. Eu vou tocar pra você agora. Uau, Rafael! A música do filme da Moana! Que legal! Em qual escola você aprendeu? Rafael contou que ninguém havia lhe ensinado e que com 2 anos já tocava no pianinho de brinquedo. No caminho para casa, Júlia foi pensando: como ele sabe tocar piano tão bem sem ninguém ter ensinado? Será que ele já nasceu sabendo? Antes de ir para casa, Júlia e sua mãe passaram na feira e viram uma moça que pintava quadros lindos. A mãe de Júlia ficou encantada e perguntou: onde você aprendeu a pintar tão bem? Eu quero entrar na mesma escola que você. Ah, eu pinto quadros desde pequena. Eu só entrei na escola de pintura agora para me aperfeiçoar. Mais uma vez, Júlia ficou intrigada. Isso está me dando nó na cabeça. Como essa pintora e o Rafael já nasceram sabendo fazer coisas tão legais? Em casa, Júlia contou ao seu pai sobre a moça que pintava na feira. É um talento que ela trouxe de outras vidas. Pai, o Rafael toca piano desde pequeno. Ele também aprendeu em outras vidas? Sim, todos nós trazemos algo de bom que aprendemos nas vidas passadas. Na aula de matemática, Júlia ajudou seus amigos e descobriu o seu talento. Ela se lembrou que sempre teve facilidade com os números. Descobri um talento. Sou boa com os números. E você já descobriu seu talento? Preste atenção e encontrará algo que você faz muito bem. Gostou? Então deixe seu like e inscreva-se no nosso canal para assistir às próximas histórias. Olá, galerinha do Gial, tudo bem com vocês? O tema de hoje é: somos o somatório das nossas encarnações. Legal, né? No vídeo de hoje nós conhecemos a Júlia. A Júlia, ela tinha um amigo, Rafael, que sabia tocar de piano desde pequenininho. Isso ela deixou ela impressionada, que ninguém ensinou ele a tocar piano. A Júlia também conheceu uma moça na rua que também tinha uma habilidade parecida, só que com a pintura. Então ela conversou com os pais dela e entendeu que algumas pessoas têm essas habilidades em outras reencarnações e acabam nascendo com essas habilidades um pouco mais aprimoradas. Júlia também percebeu que era boa com os números. E aí veio o título da história. Não sei se vocês lembram, mas todo mundo é bom em alguma coisa. Sabe por quê, gente? Nós reencarnamos muitas e muitas vezes para até chegar nesse nosso estado de hoje, que nós sabemos que nós temos alguns defeitos, mas também nós já adquirimos habilidades e virtudes. A gente não pode esquecer disso. Às vezes a gente só se concentra nas coisas ruins, não é verdade?
mas temos que ficar agradecidos, porque nós já alcançamos algumas virtudes. É perceber que a gente já trilhou uma parte desse caminho e ser grato por isso. Hoje nós somos as nossas melhores versões. Isso não significa que nós temos coisas a melhorar. Nós temos, mas nós progredimos e muito. Então, galerinha, não nos esqueçamos que todo mundo é bom em alguma coisa. Todo mundo tem alguma habilidade que pode ser utilizada para o bem do próximo, para ajudar as outras pessoas, tá bom? Vamos olhar dentro de nós e tentar encontrar essa habilidade que com certeza cada um tem. E se vocês ficaram mais curiosos sobre reencarnação, lá no Livro dos Espíritos, que vocês podem pedir ajuda para os responsáveis, para a mamãe, para o papai, para a vovó, para ajudar vocês na leitura, tem o livro 2º, o capítulo 2, Reencarnações dos Espíritos, e o capítulo 4, Pluralidade das Existências, que vai falar mais sobre a reencarnação, que até a gente pode reencarnar em outros planetas. Interessante, né? Quando a gente conhece um pouco mais da doutrina espírita, a gente aprende sobre essa realidade, que ela sempre existiu, mas a gente não conhecia. E é tão bom estudar e ter acesso a entender como a vida funciona, como nós conseguimos evoluir e como com certeza nós vamos ser bons espíritos, pessoas melhores. É isso, galerinha. Esse é o nosso estudo de hoje. Beijo em todos e uma excelente semana. Tchau, tchau. Eu vou partir pra mundo bom, sem brigas, guerras, desolações. A vida é um dom que cultivaremos em paz, e o amor será nosso lema. Vou lutar, trabalhar, reparar o mal que fiz em épocas longínquas, de um passado que ficou pra trás. Nada mais vai frear a vontade de alterar os rumos dessa estrada, conduzir-nos todos ao amor, e a paz será nosso lema. A vida é bem melhor quando olhamos pra dentro de nossos corações, trazendo o perdão e a esperança, compreensão será nosso lema. Trabalhar, reparar o mal que fiz em épocas longínquas, de um passado que ficou pra trás. Nada mais vai frear a vontade de alterar os rumos dessa estrada, conduzir-nos todos ao amor. Vou lutar, trabalhar, reparar o mal que fiz em épocas longínquas, de um passado que ficou pra trás. Nada mais vai frear a vontade de alterar os rumos dessa estrada, conduzir-nos todos ao amor, e a paz será nosso lema. Será nosso lema. A paz será nosso lema.
novo pra mim, meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serena. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serena. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Boa noite, sou Fátima Queiroz, trabalhadora do Centro Espírita Miguel. Estou aqui para dar as boas-vindas e desejar que tenhamos uma noite muito feliz de reflexões e de boas vibrações. Hoje nós teremos como tema Moisés, Cristo e o Espiritismo. E a expositora da noite será a Priscila Catalão. Com certeza, ela nos trará boas informações, reflexões sobre a importância dessas três revelações designadas por Deus para nos auxiliar. Então,
Hoje queremos também lembrar que, acessando o Jornalzinho do 100, vocês terão várias informações a respeito do funcionamento da casa. E as 2 campanhas principais que estão no Jornalzinho de novembro são a doação de panetone para as famílias que são apoiadas pelo 100 e o apadrinhamento das crianças por ocasião da celebração do Natal para também as crianças dessas famílias. Então acessem o jornal, lá tem muitas informações interessantes, importantes para quem quer conhecer a casa e esperamos, que cada vez mais a casa possa contar com a colaboração, com a assistência de muitos companheiros, que vão chegando a cada dia. Tenhamos todos uma boa noite de reflexões com a Priscila. Certamente esse tema nos trará ótimos ensinamentos. Boa noite a todos. Do livro Caminho, Verdade e Vida, ditada pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Jesus veio, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Paulo, Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras nos serviços de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância em que se compraz imensa percentagem de criaturas da terra. Entretanto, tais reclamações não são justas. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Não podíamos e ter como Salvador em sua posição sublime. Todavia, o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos sem traços de sensacionalismo. O exemplo de Jesus, nesse particular, representa lição demasiado profunda. Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da terra. Homem algum, dos que passaram pelo orbe, alcançou as culminâncias do Cristo. No entanto, vemo-lo à mesa dos pecadores, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões. Se teu próximo não pode alçar-se ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele, para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Recorda a demonstração do Mestre Divino. Para vir a nós, aniquilou-se a si próprio, ingressando no mundo como filho, sem berço e ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, elevamos nosso pensamento a Ti para rogar a Tua assistência para todos nós que estamos aqui buscando o esclarecimento, o consolo, a orientação por meio da doutrina espírita e dos ensinamentos de Jesus. Que a Tua luz, Senhor, possa se estender a todos aqueles que também sofrem, que precisam da aproximação amiga para se sentirem fortalecidos nos seus dia a dia, nos seus desafios. Obrigada, Senhor, por podermos estar participando com serenidade, com alegria, com fortalecimento
da nossa coragem e ampliando cada vez mais a compreensão sobre as nossas dificuldades e sobre tanto que recebemos. E assim, agradecemos pela noite de hoje, pelos estudos, pelas reflexões que serão trazidas. Graças a Deus. Olá, boa noite. Meu nome é Priscila Catalão e hoje a gente vai falar um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Primeiramente, deixa eu me apresentar, eu sou uma trabalhadora do Centro Espírita Miguel. Hoje eu estou usando um óculos de aro preto e meus cabelos são enrolados, também da cor preta, e estão soltos. Eu sou uma mulher não branca e estou vestindo uma camiseta verde. Então vamos lá, gente, vamos começar. No capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai estudar e se debruçar um pouco sobre as 3 revelações. As 3 revelações, no entendimento do Espiritismo, são compostas por Moisés, Cristo e o Espiritismo. Então, para começar o nosso estudo, a gente vai ver o que está lá no comecinho desse capítulo mesmo, que é uma frase de Jesus que se encontra na Bíblia, mais exatamente em Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Eu vou ler para a gente entender um pouquinho essa frase. Jesus falou assim: Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Bem, gente, Jesus tinha uma inteligência, Jesus tem, na realidade, né? Jesus, enquanto espírito imortal, tem uma inteligência muito acima da média e muito... nós estamos muito aquém da compreensão do que é a inteligência de Jesus. Em nenhuma frase, nenhum ensinamento de Jesus, nenhuma parábola que Jesus contou, eles estão datados hoje em dia, continuam atualizados, continuam tendo bastante significado na nossa vida contemporânea. E aqui ele veio trazer para a gente essa ideia de que, apesar do que os poderosos, os doutores da lei pensavam à época em que ele surgiu como profeta, ele não estava ali para desafiar ninguém, nem para desafiar a ideia do que era Deus, ou do que era o amor, ou do que era a religião. Ele não vinha destruir a lei que Moisés trouxe. Na realidade, ele vinha complementar essa lei. E, enfim, a gente sabe que não foi bem assim que foi entendido na época, mas nós entendemos que Jesus não veio à Terra para destruir nenhum tipo de trabalho que Moisés muito arduamente fez antes dele, mas sim complementar com as informações que eram adequadas para a nossa evolução, né? Afinal, já tinham se passado muitos anos e nós já éramos espíritos aptos a entender um pouco mais sobre a vida do espírito imortal do que a época de Moisés, né? A época de Moisés, a sociedade se encontrava num estado bastante endurecido. E se hoje em dia ainda podemos dizer que somos bem imperfeitos, imagina o estado em que estávamos lá atrás. É só a gente ler os relatos para a gente entender que realmente Moisés, ele precisou trazer uma lei mais ferrenha, uma lei que era mais uma lei de olho por olho, dente por dente mesmo, para se alcançar um controle melhor, né? Para se alcançar até evolução espiritual entre os seus seguidores, né? Entre aqueles que seguiam a lei mosaica, porque antes, né, práticas como o assassínio e o roubo, e todas essas práticas que nós hoje em dia entendemos como uma ruptura com a lei divina, uma falta de limites,
de civilidade eram práticas muito comuns. Então, ele precisou trazer essa força da lei em forma de legislação, simplesmente delimitando o que precisava, como o homem precisava conduzir a sua vida, de maneira que, quando ele dizia olho por olho, dente por dente, o que ele queria dizer era, não mata, porque se você matar, você vai talvez sentir na sua pele também o que você fez ao outro, já que os homens eram bastante endurecidos e não entenderiam de outra forma. Mas aqui no Evangelho a gente vai ver que tem bastante explicação sobre isso. Vamos dar uma olhada no que está escrito lá no item 2 do capítulo 1, que se chama Moisés. Na lei mosaica, há duas partes distintas: a lei de Deus promulgada no Monte Sinai e a lei civil ou disciplinar decretada por Moisés. Uma é invariável, a outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Antes da gente entrar nos mandamentos, que provavelmente todos conhecem, aqui está escrito exatamente o que eu acabei de falar. Há duas partes na lei mosaica. A primeira é a lei de Deus, que foi dada a ele através da sua mediunidade, né? Moisés era um médium poderosíssimo. É a lei de Deus, são os mandamentos. E a lei mosaica é aquela que ele mesmo teve que formular para conseguir controlar um pouco os arroubos, as paixões daqueles que os cercavam, né? A lei mosaica, ela vai estar adaptada aos costumes da época. A lei divina é invariável. Como eu disse sobre Jesus, né? Jesus era um mensageiro de Deus, então a lei divina, a lei de Deus vem até nós através dos profetas. E ela é imutável. Então, ela não vai se desatualizar, ela não vai perder o seu caráter, ela não vai poder ser chamada de ultrapassada, porque é imutável e atemporal. Porque vem de Deus, e Deus é perfeito, né? Então, suas leis também são perfeitas. Mas, seguindo, a gente tem aqui os mandamentos. O primeiro é: eu sou o seu Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito. Aqui a gente está fazendo uma alusão direta, né, aos 40 anos de peregrinação que Moisés e seus seguidores, né, passaram lá a sua época para poder serem libertos da servidão e da escravidão. Continuando, aqui também, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis de imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem do que quer que esteja nas águas sob a terra. Não os adorareis e não lhes prestarei culto soberano. Então, aqui, o primeiro mandamento traz bem claro uma diferença para essa sociedade, que era para a sociedade mosaica, que era o abandono às ideias que não eram monoteístas. Então, aqui está bem claro que eles deveriam, a partir desse momento, obedecer e adorar apenas a um Deus, e não a imagens, né? Aí também uma passagem muito famosa, que é a passagem do bezerro de ouro. Quem tiver interessado, depois dá uma pesquisada para entender como é que é a sociedade, né, hebraica, como os hebreus se comportavam em relação a essa ideia de um Deus único. E aí, seguindo, a gente tem o segundo, o terceiro e o quarto mandamentos. Não pronunciareis em vão o nome do Senhor, vosso Deus. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor Deus, vosso Deus, vos dará. E não pronunciareis em vão o nome do Senhor, e não usar o nome de Deus para qualquer coisa que vá contra as suas leis, né? Que vá contra a lei de amor. Lembrar de descansar, porque é importante para nós. Somos espíritos imortais, mas estamos em matéria nesse momento, então a gente precisa, de fato, honrar o nosso corpo e cuidar dele e descansar. Honrar pai e mãe, né? Autoexplicativo. E aí seguimos. Não mateis, não cometais adultérios,
não roubeis, não presteis testemunho falso contra o vosso próximo, não desejeis a mulher do vosso próximo, não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. Esses também são mandamentos bem autoexplicativos, né? E, enfim, é basicamente um manual de conduta para nós cristãos. E aí o Evangelho continua. É de todos os tempos e de todos os países essa lei, e tem por isso mesmo caráter divino. Como a gente já falou, as leis divinas são imutáveis. Então elas vão ultrapassar todos os tempos e todas as fronteiras mundiais. Todas as outras leis que Moisés decretou, obrigado que se via a conter pelo temor um povo de seu natural turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão do Egito. Então, como eu também já falei aqui com vocês, Moisés precisava inferir medo, incutir medo naqueles homens, para que eles pudessem entender que certos comportamentos que tinham estavam bastante errados, que eles precisavam entender que o nosso direito ele termina quando começa o direito do outro, e não fazer o outro que não gostaríamos que fizessem conosco. E esses comportamentos eles foram, de fato, absorvidos por eles à época da escravidão no Egito. Então, eram comportamentos que estavam muito enraizados. Moisés precisou ser muito rígido para que esses comportamentos fossem superados. Para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir origem divina. Então, naquele momento, Moisés trouxe para aqueles homens que tudo o que ele dizia vinha de Deus, para que pudessem respeitar e não tentar desobedecê-lo, né? Porque eram homens muito rebeldes. Mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes. Então é isso, se éramos espíritos tão ignorantes, precisávamos ainda ter uma noção de Deus completamente deturpada da realidade. É uma ideia de um Deus tirano, de um Deus terrível que iria punir, né? Então, através do medo, eles deixavam de ter alguns comportamentos que iam contra a lei divina. Foi por isso que Moisés imprimiu tanto temor nesses homens. Nas quais, ainda pouco desenvolvido, se encontrava o senso moral e o sentimento de uma justiça reta. É evidente que aquele que incluíra entre os seus mandamentos este, não matareis, não causareis dano ao vosso próximo, não poderia contradizer-se, fazendo da exterminação um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, revestiam, pois, um caráter essencialmente transitório. Então, como a gente já falou, toda lei que não vinha diretamente de Deus, toda lei que não vem diretamente de Deus, que é uma lei essencialmente humana, ela vai ter um caráter transitório e ela vai mudar conforme os homens evoluem, seus costumes também evoluam junto com eles, né? Então, para falar um pouco mais de Moisés, eu trouxe um trechinho do A Caminho da Luz, do livro A Caminho da Luz, que é a psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, para falar um pouco sobre o que Moisés significou, né? A sua vinda à Terra e o seu caráter de profeta, o que isso quis dizer, né? E como isso se deu. Então, lá no Caminho da Luz, a gente tem assim, ó, as lendas da Torre de Babel não representam um mito nas páginas antigas do Velho Testamento, porque o exílio na Terra não pesou tanto às outras raças degradadas quanto na alma orgulhosa dos judeus, inadaptados e revoltados num mundo que não os compreendia. Então aí a gente já tem, Emmanuel traz para a gente, que esses homens que estavam ali à volta de Moisés eram bastante revoltados, bastante inadaptados. Foram espíritos que foram exilados na Terra, espíritos que não acompanharam a evolução dos mundos, que eram seus mundos, suas terra-mãe, né, seus lugares nativos, por assim dizer. E aí foram exilados aqui para evoluir, e por isso eram espíritos muito revoltados, que precisavam de uma mão firme para serem controlados, para que não perpetuassem um ciclo de violência eterno. E aí, continuando, Emmanuel fala,
Sem procurarmos os seus antepassados anteriores a Moisés, vamos encontrar o grande legislador hebreu, Moisés, saturando-se de todos os conhecimentos iniciáticos no Egito Antigo, onde seu espírito recebeu primorosa educação, à sombra do prestígio de Termute, cuja caridade fraterna o recolhera. Aí a gente tem um pouquinho da origem desse espírito, um pouquinho da origem de Moisés. Moisés, ele foi protegido, ele foi salvo e protegido por Termute, que era a princesa na época, ela era filha do faraó, e graças a esse fato, ele conseguiu ter acesso a bastante conhecimento, a estudo, às leis, a letra da lei, e se diferenciou, se destacava através da sua inteligência daqueles outros homens tão rudes que ali estavam. Então, assim, aí a gente já vai ver que o processo de preparação de Moisés começa lá atrás, né? Começa no berço, quando ele é de fato salvo da morte por essa princesa e recolhido à sua proteção. E aí se torna de fato o príncipe do Egito, né? Aquele que conseguiu, através da sua inteligência, bem aproveitar, e os estudos bem aproveitados, aos quais ele teve acesso, liberar o povo hebreu da escravidão e da servidão. Moisés, na sua qualidade de mensageiro do Divino Mestre, procura então concentrar o seu povo para a grande jornada em busca da terra da promissão. Médium extraordinário, como a gente sabe, o recebimento dos 10 mandamentos só é possível porque Moisés era médium. Então, através da sua mediunidade, ele consegue receber dos espíritos a mensagem divina dos 10 mandamentos. Realiza grandes feitos ante os seus irmãos e companheiros maravilhados. É quando então recebe de emissários do Cristo no Sinai os 10 sagrados mandamentos, que até hoje representam a base de toda a justiça do mundo. Antes de abandonar as lutas da terra, na estática visão da terra prometida, Moisés lega à posteridade as suas tradições no Pentateuco, iniciando a construção da mais elevada ciência religiosa de todos os tempos para as coletividades por vindouras. Então, só por aí a gente entende a importância do trabalho de Moisés para, de fato, educar aqueles espíritos endurecidos, revoltados, que ali estavam, antes da chegada do Cristo. Prepará-los para a chegada do Cristo, que traria uma mensagem mais sofisticada, mais refinada. E então esses homens precisavam, de fato, estarem mais abertos e mais sensibilizados para a chegada do Cristo. E aí vem Jesus, o Cristo. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Então, como lá no começo a gente leu, naquela passagem que está na Bíblia, né, em Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18, Jesus não veio acabar com a lei mosaica. Ele não veio contradizer a lei mosaica. Ele veio trazer uma mensagem mais refinada, de amor ao próximo, de amor a Deus, de amor a si mesmo, e com isso cumprir a vontade de Deus. Ele veio complementar, ampliar, expandir toda a obra de Moisés. E isso só se deu, só foi possível porque o grau de adiantamento dos espíritos que aqui estavam já tinha evoluído um pouco e os espíritos já podiam, os homens da época de Jesus já podiam receber essa mensagem e capturar um pouco do que Jesus queria dizer, né? Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Então aí a gente entende que pelo fato dos espíritos já terem se adiantado um pouco, que Jesus trouxe uma doutrina, né, uma mensagem que vai se basear completamente no princípio de que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente. E aí, o que a gente vê aqui?
Jesus não veio destruir a lei divina que Moisés instituiu, os 10 mandamentos. Ele veio ampliar, resumir e refinar essa mensagem. Porém, aquela lei, aquela legislação mosaica criada para controlar aqueles homens, porque eram muito revoltados ainda, porque eram muito endurecidos, ele precisou sim modificar. Como a gente sabe, qualquer lei que é criada pelo ser humano, ela pode ser adaptada, ela pode ser mudada de acordo com os costumes e com o adiantamento e evolução da sociedade. Combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical reforma, não podia fazê-los passar do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E acrescentando: aí estão a lei toda e os profetas. Então, por esse trecho, a gente já consegue entender por que Jesus não veio destruir a lei. E qual era o papel de Jesus na sociedade. O papel de Jesus era o papel de completa autoridade moral. Jesus não era apenas um simples legislador moralista, como a gente vê aí no texto. Ele tinha, por exclusiva autoridade, a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Então, Jesus, um espírito léguas à nossa frente, muito mais adiantado que nós, ele não precisava pedir respeito através do medo. Jesus era respeitado automaticamente devido à sua autoridade moral. Continuando. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é que transcorre na terra. Então, assim, como já estávamos um pouco adiantados, precisávamos entender que essa vida aqui é uma vida de aprendizado. A vida material, ela existe para que a gente consiga dar conta das nossas questões. A Terra e todos os mundos habitados, eles são escola, são hospitais, são lugares para onde a gente vem para se burilar, né? E com isso, Jesus precisava trazer a ideia, a certeza de que a vida espiritual é a vida verdadeira. Porque a partir do momento que a gente tem o entendimento da vida espiritual como a vida verdadeira, o nosso olhar ele se modifica. Os nossos valores, onde a gente coloca valor, os lugares onde a gente coloca valor nessa vida, eles vão se modificar. Porque aí eu tenho a ideia, e eu tenho a certeza no meu coração e na minha alma, de que eu preciso trabalhar para que eu tenha um futuro feliz. Não aqui, mas na minha vida real, que é a minha vida de espírito imortal. E sim, a vida que é vivida no reino dos céus. Vieram ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, que segundo ele próprio declarou. Entretanto, não disse tudo, limitando-se respeito a muitos pontos a lançar o germen de verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Então, Jesus já dizia, através da sua fala, que a gente ia precisar de mais um tempo ainda de evolução, de trabalho, para entender certas coisas e para estar preparado para receber outras verdades. Ele falou muito sobre o Consolador Prometido, que não era a hora ainda da gente entender o que era o Consolador Prometido, porque não estávamos preparados. Então, Jesus preparou o terreno, assim como Moisés preparou o terreno para ele preparou o terreno para a terceira revelação. Mas antes da gente falar da terceira revelação, vamos continuar um pouquinho, conversando um pouquinho sobre Cristo, sobre Jesus. Jesus falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Jesus falou de absolutamente tudo que a gente precisa para entender
para viver uma vida plena e para seguir na nossa vida espiritual, na nossa caminhada espiritual de uma maneira reta, retilínea. Porém, algumas informações ele trouxe de uma maneira implícita, porque não tínhamos ainda intelecto para absorver essa informação e muito menos sensibilidade para vivê-la. Para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas, mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhes trouxessem a chave indispensável. Ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. Então, amadurecimento é a palavra. Não estávamos maduros o suficiente para entender certas coisas. Como ainda hoje não estamos maduros o suficiente, não temos linguagem o suficiente para entender outras coisas, né? Mas naquela época, muito menos. Então, precisávamos evoluir ainda bastante para entender certas coisas. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. Então, não tínhamos que progredir apenas no sentido moral da coisa, mas também cientificamente falando, para que a gente conseguisse entender melhor os propósitos das nossas vidas e como nos portar para evoluir e sermos espíritos que têm uma fé inabalável em Deus e confiança na vida espiritual. Também no livro A Caminho da Luz, a gente vai ouvir falar um pouquinho sobre Jesus. O Emmanuel traz assim para a gente, ó. Sim, o mundo era um imenso rebanho desgarrado. Ele estava falando ali da sociedade, né, onde Jesus nasceu. Cada povo fazia da religião uma nova fonte de vaidades, falando aí sobre o fato de que os homens utilizavam da religião para sua conveniência. Salientando-se que muitos cultos religiosos do Oriente caminhavam para o terreno franco da dissolução e da imoralidade. Mas o Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Sua palavra, mansa e generosa, reunia todos os infortunados e todos os pecadores. Escolheu os ambientes mais pobres e mais desataviados para viver a intensidade de suas lições sublimes, mostrando aos homens que a verdade dispensava o cenário suntuoso dos aerópagos, dos fóruns e dos templos, para fazer-se ouvir na sua misteriosa beleza. Jesus sempre pregou dos lugares mais simples, né? Ele ia nas casas daqueles que eram marginalizados, ele andava com os marginalizados. Jesus não precisava de templos suntuosos para falar, nem para trazer a mensagem de Deus. Ele só precisava de ouvidos que quisessem ouvi-lo, né? Então, Jesus ensinou muito também através da sua conduta, não só das suas palavras. Suas pregações na praça pública verificam-se a propósito dos seres mais desprotegidos e desclassificados. Desculpa, gente, vou voltar. Suas pregações na praça pública verificam-se a propósito dos seres mais desprotegidos e desclassificados, como a demonstrar que a sua palavra vinha reunir todas as criaturas na mesma vibração de fraternidade e na mesma estrada luminosa do amor. Combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo. Aí tem uma palavra muito essencial, né? Combateu pacificamente. Então, através de uma conduta pacífica, Jesus veio combater as ideias violentas que ainda estavam presentes no judaísmo, renovando a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. Espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando às criaturas terrestres que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas. Interessante que ainda nesse tempo que a gente vive, precisamos reforçar o fato de que nacionalidades, bandeiras, fronteiras, são quesitos puramente virtuais. Os espíritos que ocupam o planeta Terra são parte da mesma família universal criada por Deus. Então, qualquer delimitação de fronteiras, de bandeiras, qualquer ufanismo que nos leve a guerras, ao combate, ao duelo com outro ser humano, está muito longe de estar dentro do cumprimento da lei de Deus, né? Sua palavra, profunda, enérgica e misericordiosa, refundiu todas as filosofias,
aclarou o caminho das ciências e já teria irmanado todas as religiões da terra, se a impiedade dos homens não fizesse valer o peso da iniquidade na balança da redenção. Complicado, né, a gente pensar que ainda hoje a gente precisa ouvir, reouvir, reciclar, repetir o que Jesus trouxe para talvez praticar 0,01%, né? Que a gente ainda está muito longe de sermos humildes, mansos de coração, de termos realmente na nossa conduta diária o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que a gente ainda é muito impiedoso uns com os outros. Mas estamos no caminho. E o caminho da salvação, ele perpassa entendermos que o Cristo precisa viver em nós, para que a gente consiga, de fato, viver a nossa vida plena, a vida em abundância. E aí, chegou o Consolador prometido por Jesus. Aquele que a gente ainda não podia entender lá atrás, mas que quando veio, lá nos idos 1850, ele trouxe bastante sabedoria e expandiu ainda mais a mensagem de amor do Cristo. Esse Consolador prometido é o Espiritismo. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele não o mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza. O Espiritismo, com seu caráter... Desculpa, gente, novamente. O Espiritismo, com as suas características, né, com seu caráter tríplice, sendo filosofia, religião e ciência, ele vem mostrar para a gente que não existe o sobrenatural, que para tudo existe uma causa e uma explicação, e que essa causa e explicação ela reside na certeza da vida imortal, né? Então, continuando. E é tudo parte do mundo, né? Do mundo natural. Tudo é fenômeno da natureza. E aí, né, a gente continua. Forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos, e por isso relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. O maravilhoso, o sobrenatural não existe. Existem leis divinas que regem a natureza em prática no mundo. E a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. Então, muitas das coisas que Jesus veio trazer, que davam ideia desse fato de que o sobrenatural não existe, de que a vida espiritual é a vida real, de que a gente precisa cuidar da nossa alma, do nosso espírito, para que a gente tenha uma vida melhor, uma vida em abundância, né? Uma vida que não seja tão sofrida. Tudo isso, muitas vezes, não foi compreendido, né, quando Jesus trouxe. Foi falsamente interpretado, foi usado pelos homens para continuar, perpetuar ciclos de violência. E aí vem o Espiritismo, como diz o Evangelho. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. O espírita, ele precisa cultivar a fé raciocinada. Uma fé que vai buscar o estudo para que possa entender os fenômenos da natureza e os fenômenos espíritas como fenômenos da natureza, e que não se caia, de fato, num fundamentalismo, numa cegueira que muitas vezes leva o homem, enquanto humanidade, a guerras e a atitudes que muito desagradam a Deus, né? Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la. Também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Qualquer um que estude o Espiritismo a fundo vai entender que o Espiritismo é, em sua essência, uma doutrina cristã.
que traz Jesus como base e que traz a síntese dos 10 mandamentos de Moisés na máxima cristã: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, como seus alicerces, né? Então, o Espiritismo é fundamentalmente cristão. Então, gente, eu espero que, ao terminar a noite de hoje, todo mundo tenha um entendimento melhor sobre o quanto as 3 revelações, que são Moisés, Cristo e Espiritismo, se complementam, e o quanto eles foram e são necessários, né? Tudo que Moisés trouxe, os 10 mandamentos que ele recebeu através da sua mediunidade, tudo que Jesus trouxe de ensinamento para a gente através das suas alegorias, dos seus ensinamentos, das suas parábolas, a sua conduta com o outro, o seu relacionamento com os seus discípulos, seus apóstolos, e o que o Espiritismo vem trazer através de uma doutrina extremamente consoladora, que nos dá a certeza da vida após a morte, que tem como princípios básicos a imortalidade da alma, a pluralidade dos mundos habitados, e que traz tudo isso de uma forma tão natural para a gente, explica tudo isso de forma tão natural para a gente, de forma que a gente consegue entender racionalmente, para que a gente consiga sentir no nosso coração. Eu espero que todos saiam da noite de hoje, do que a gente compartilhou aqui hoje, com a certeza do amor de Deus. Porque só um Deus muito amoroso, muito bondoso, que é extremamente misericordioso conosco, daria seus filhos, né, para que a gente pudesse ter ferramentas, de modo que nossa evolução se torne um processo que muitas vezes vai trazer dor, mas não necessariamente vai trazer sofrimento, porque a gente vai ver sentido no que a gente está vivendo. A gente vai ver sentido porque a gente tem certeza de que a vida não termina aqui na carne, na morte da carne, né, como traz o Espiritismo. E que a gente vai ter certeza também do amor de Deus por nós, como traz Jesus. E que a gente vai ter certeza da sua bondade, pois ele nos livra de toda e qualquer servidão, como trouxe o exemplo de Moisés. Então, gente, eu espero que vocês tenham aproveitado essa noite tanto quanto eu. Agradeço a todos pela atenção e que a gente possa cada dia mais estudar mais sobre as 3 revelações e sermos cartas vivas do Evangelho do Cristo no mundo. Porque é isso que o nosso mundo está precisando hoje em dia. O mundo está precisando de mais amor. E o exemplo de Moisés, o exemplo do Cristo, o exemplo do Espiritismo através do trabalho de Allan Kardec em sua codificação e através de todo o esforço dos espíritos para passarem a mensagem, nos trazem, obviamente, esse consolo de que somos amados por Deus, de que somos espíritos imortais, mas também são exemplos extremos de devotamento e amor. Que a gente possa se sentir abraçado por eles. Obrigada novamente e tchau, tchau. Até a próxima. Vamos fechar nossos olhos, encaminhar nosso pensamento a Deus e agradecer pela nossa vida, pela vinda do Mestre Jesus a essa terra que nos abriga, nos trazendo não só consolo, mas também a certeza na existência de um Pai amoroso, bondoso e justo, que está do nosso lado o tempo todo. Que em todos os momentos em que nos sintamos sozinhos, possa vir à nossa mente essa ideia de que temos um Pai infinitamente incrível e misericordioso,
que nos deu o seu Filho Jesus, para nos mostrar o quanto nos ama. E que isso nos sirva de consolo e conforte os nossos corações nos nossos momentos mais escuros. Que possamos tomar a decisão de ser feliz todos os dias ao levantar da cama e com essa decisão contribuirmos para um mundo melhor. Um mundo mais irmão, um mundo onde estejamos, de fato, sendo protagonistas da nossa existência e contribuindo com o trabalho do Cristo. Senhor, obrigada por todos os amigos, encarnados e desencarnados, que nos ajudam nessa caminhada e pelo advento da nossa família, que é a nossa maior escola, nosso lugar de maior aprendizado e é uma fonte de amor que, se soubermos trabalhar, será sempre inesgotável. Obrigada, Senhor. Só temos a agradecer. Que assim seja, graças a Deus. És luz em tempos de escuridão, és paz quando a revolta bate ao coração, porque és um mestre a nos consolar, porque és um mestre. São doces as palavras que vêm de ti, preenchem o vazio que há em mim, me fazem crer que existe uma maneira mais simples de se viver, amando a todos, como Cristo me ensinou, usando a razão, ó doutrina de amor. És a luz de um novo ser, és luz.